Boa noite, alunos de mecânica. Estamos começando nossa aula de mecânica geral. Hoje a gente vai falar sobre a nossa seção 3.2, em que a gente vai estudar sobre o momento linear e o momento angular. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a trabalhar. Vocês estão vendo aí minha tela? Quando aparecer, por favor, me confirmem. Para mim já apareceu. Beleza. Então, hoje a gente vai falar momento linear e momento angular para partículas. E a gente vai continuar o nosso aprofundamento na parte de mecânica, analisando esses sistemas em diferentes áreas da mecânica. A gente já estudou a questão da cinemática, a questão das leis de Newton, trabalhamos a aula passada com energia. Hoje a gente vai para o momento, tanto o linear quanto o angular, dando sempre essa abordagem diferencial e integral que a gente está abordando aí no decorrer da disciplina, né, no decorrer dos capítulos. A gente continua no ritmo de um capítulo por aula, então hoje nós estamos na aula 3.2. Nossa aula 3.1 da semana passada foi sobre trabalho e energia, e já está postada tanto no nosso portal, quanto a nossa live foi postada no YouTube também, para quem quiser reassistir. Então, vamos começar. Vamos começar falando de momento linear. Antes da gente entrar no momento linear, vamos relembrar algumas coisas que a gente já viu. Então, segundo a lei de Newton, a gente aprende desde lá da física 1, como sendo esse produto aqui, né, da massa vezes aceleração. Escrevi a equação aqui para vocês de uma forma vetorial, né? Então, tá o vetorzinho aí em cima do F e em cima do A. A gente viu aqui também no decorrer da disciplina que a gente pode utilizar a notação diferencial. Então, por exemplo, essa aceleração aqui, ela pode ser reescrita como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, que seria esse dv/dt aí que está aí. Então, a gente pode reescrever, né, a aceleração dessa forma. Outra coisa que pode acontecer também é que, talvez, dependendo da situação, essa massa também pode ser variável, a gente pode incluir ela dentro do diferencial aqui também. Uma coisa que a gente tem na física é que esse produto de massa vezes velocidade, ele é uma nova grandeza que a gente vai discutir. Então, esse produto de massa vezes velocidade, a gente vai definir ele como quantidade de movimento linear ou momento linear de uma partícula. Então, o que seria um momento linear? Uma quantidade de movimento que é associada ao corpo. O corpo ele tem uma massa e ele tem uma velocidade, e essa é uma grandeza que faz referência a essas propriedades do corpo. Quanto maior a massa desse corpo, maior vai ser esse momento, ou quanto maior a velocidade desse corpo, também vai ser esse momento que a gente está falando. E a gente pode relacionar ele com outras grandezas. Então, a gente vai ver na sequência ali como que a gente correlaciona ela com outras grandezas. Mas, se a gente reparar, é uma grandeza física da mecânica que analisa como que um corpo que tem uma determinada massa se movimenta com uma determinada velocidade. Então, a gente chama esse produto de momento linear de uma partícula. Então, esse momento linear, a gente vai usar a letra L, igual está na equação aqui. Então, a gente vai usar a letra L maiúsculo para esse momento linear. Então, essa massa vezes a velocidade, a gente vai chamar de L. Então, se a gente trocar por L, pegar nessa relação matemática aqui e trocar por esse L, a gente pode reescrever a segunda lei de Newton, do jeito que está escrita ali,
e falar que a força, ela produz uma variação na quantidade de movimento ou momento linear da partícula. Então, é uma outra maneira, né, da gente escrever a segunda lei de Newton, é falar o quê? Se eu quero variar essa quantidade de movimento, eu preciso aplicar uma força. Então, se eu tenho força, eu tenho variação, né, desse momento linear aí. Como o momento linear ele é a massa vezes a velocidade, né, esse L é mv, se eu tenho força, eu tenho variação desse L, ou seja, essa velocidade aqui, ela vai variar. E a gente já aprendeu que velocidade variando é a aceleração. Então, a gente pode trabalhar, em vez de trabalhar leis de Newton usando massa, usando aceleração, igual a gente fazia em outros exercícios, a gente pode resolver os problemas de física em função da velocidade, por exemplo. E aí usando massa vezes velocidade, utilizando essa quantidade de movimento, né, ou momento linear, para poder calcular aí a força resultante, por exemplo. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Não. Outra grandeza também que é aprendida na Física 1, que a gente vai revisitar o conceito, é o impulso. Então, impulso, a gente pode considerar que o impulso é quando a gente aplica uma força num corpo durante um período de tempo. Então, se eu estou ali empurrando um corpo, fazendo uma força nele, e essa força ela dura um determinado intervalo de tempo, a gente pode chamar isso de impulso. Então, é a força vezes o tempo que essa força está aplicada. Então, a gente vai usar a letra I para impulso, e aqui está a equação do impulso escrita de forma integral, né? Esse F dt. Então, eu posso integrar esse dt aí e fazer esse dt virar um ΔT, por exemplo, e encontrar o impulso. Uma coisa que também a gente pode discutir é que o impulso, como ele tem a força envolvida, ele pode gerar também uma variação do momento linear da partícula. Então, a gente pode também reescrever dessa maneira que está aqui. Se eu fizer um impulso no corpo, eu consigo variar, de repente, a velocidade dele, porque como vai ter uma força atuando sobre o corpo, onde tem força tem aceleração, se tem aceleração tem variação da velocidade, então eu consigo relacionar essas grandezas aí de impulso e quantidade de movimento ou momento linear. Então a gente pode trocar, ó. A gente já viu que esse I ele é F dt e aqui está mdv para momento. Se a gente simplesmente resolver isso daí para uma força constante, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, força vezes o tempo, massa vezes variação da velocidade. Inclusive, é dessa dedução que sai que força é massa vezes aceleração, porque eu posso deixar o F aqui, deixar o M aqui, e pegar o ΔT que está ali e passar dividindo. Então, ΔV dividido por ΔT é a própria aceleração, né? Então, isso aqui vira aquele MA. Alguém falou alguma coisa? Sim. Deu uma cortada? Pode falar. O primeiro impulso, eu tenho força vezes ΔT, né? Tá, sim. E a segunda, eu tenho massa vezes ΔV. Só que esse ΔV não teria que estar dividido por T aí para ser uma aceleração, para mim considerar ele como... Então, o ΔT eu vou passar, ele está lá no impulso. É esse ΔT aqui, ó, que eu circulei na tela, que vai vir dividindo aqui, ó. Aí vai virar aceleração. Porque aqui, ó, no lado esquerdo, se fosse só força sozinha, do lado direito tinha que ser massa vezes aceleração. Mas é uma força que multiplica por um tempo. Aí só depois que eu passo o tempo para o lado direito, aí sim fica só a força sozinha, aí fica a massa vezes aceleração. Sim, eu estou falando da primeira parte ali, professor, ó, utilizando o momento linear. Essa do meio ou a primeira? A do meio. Tá, essa daqui. Então, o impulso, que está aqui, esse I, ele gera uma variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é mdv, é a integral de mdv.
Que a Só gente volta, viu então, aqui nesse anterior aqui, ó, a quantidade de movimento aqui. só volta um slide lá para Nesse aqui? o slide anterior, né, que você explicou como que ele virou DV. Isso. Ali está escrito na forma diferencial porque a gente vai integrar. Tá, mas olha só, momento linear, força, momento linear dividido por tempo. Até aí, beleza. Não teve Tá? nenhum. Todos se dividem por tempo, delta T, beleza. Volta lá agora no próximo. Tá, eu tenho força vezes a delta T no primeiro, e no segundo você simplesmente substituiu ele por momento linear, né? Assim, na segunda é porque o impulso, ele gera uma variação da quantidade de movimento. Isso é teórico. Aí a gente consegue igualar a equação da quantidade de movimento com a equação do impulso. Eu sei, professor, mas é que essa quantidade de movimento, a variação, teria que ter um T, um tempo aí debaixo dela? Ou um Então, mas delta. se tiver um ΔT aqui, aí impulso fica igual massa vezes aceleração, e não é essa a equação. Se tivesse aquele ΔT. Esse ΔT aqui não tem. É que a gente está falando de Porque, variação de quantidade de movimento, né? Como que eu vou falar de é variação da porque eu vou quantidade de movimento? integrar de V0 até V. Aí depois que eu integrar, ele vira um ΔV. Aí vai ficar a variação, entendeu? Ah, entendi. Ele já está Ah, tá, entendi. Ele está constando já. Tá, beleza. Você precisa integral, agora entendi. É, porque quando a gente integrar, ele vira o ΔV, que está aqui no finalzinho. Certo? Sim, beleza. Então tá. Então a gente. Isso, em teoria, a gente até escrevi aqui, ó. Então, o impulso aplicado em uma partícula provoca alteração do seu momento linear. Então, a segunda lei de Newton, ela meio que foi por esse lado do impulso e do momento linear, mas talvez por ser mais didático, a gente costuma usar já força igual massa vezes aceleração direta. Mas assim, são equações que são rearranjadas, né? E aí a gente trabalha com qualquer uma delas. Beleza? Então tá, vamos continuar. Agora, uma coisa que pode acontecer é que a força, ela nem sempre é constante. Normalmente, a gente utiliza a força e fala assim, ó, a força é 10 newtons, a força é 20 newtons, 50 newtons. Mas a gente pode ter uma força que varia com o tempo. A gente pode ter uma situação de alguma coisa que começa empurrando fraco e vai cada vez fazendo mais força, mais força, mais força. Então, eu posso ter uma força que varia com o tempo. Deixa eu só aceitar a entrada de alguém aqui e já continuo. Só entrar o Clay Jackson aqui. Boa noite, Clay Jackson. Oi, professor. Então, esse impulso, né, força por um tempo, ele pode ter uma força dependente do tempo. Então, em vez de só integrar esse dt para ele virar um ΔT, a gente vai ter que substituir essa função de força aqui por uma função do tempo. Então, a gente vai trocar esse f por uma equação, e aí, integrando essa equação, é que a gente vai ter o impulso. Então, nesses gráficos aqui, por exemplo, ó, esse da direita é para uma força constante. Por isso que a gente só multiplica aqui, ó, força por um ΔT, vai dar o quê? Lado vezes lado, né? Porque quando a gente faz integral, a gente está calculando a área desse gráfico aqui. Se a força é variável, igual esse aqui, ó, não dá para a gente meio que calcular fácil essa área desse gráfico. Então, a gente precisa resolver essa função que faz essa força variar, que é essa função que está aqui em cima, aqui, por exemplo. Então, se a gente calcular ela, a gente consegue encontrar. Vamos fazer uma aplicação para que vai ficar mais claro. Ó, a gente tem uma força que varia em função do tempo, conforme essa equação aí. Força é igual a 2t mais 10. Então, t é o tempo. Então, a gente quer determinar o impulso gerado por essa força após os primeiros 10 segundos do movimento. Então, a gente quer determinar esse impulso aí, como que vai ficar. Então, só para ilustrar, eu fui lá no Excel e fiz um gráfico. E aqui,
aqui nas colunas aqui, ó, tá a relação de como que essa força vai aumentando com o passar do tempo. Então, quando o tempo é 0, a força é 10. Quando o tempo é 1, a força é 12. Como que ela vai aumentando? Quando o tempo for 10 segundos, por exemplo, a força é 30. Mas a gente não quer força, a gente quer calcular o impulso. Então, a gente tem que usar a equação do impulso que a gente viu ali agora. E lembrando que esse f aqui, ele é f de t. Ele é uma função do tempo. Eu vou ter que substituir ele pela função que foi dada, 2t mais 10. Então, a gente substitui f de t por 2t mais 10. E como a gente quer nos 10 primeiros segundos, a gente vai fazer essa integral aí de 0 até 10. Então, 2 minutinhos aí para vocês resolverem isso daí e ver quanto que fica esse impulso. Nesse caso, já sabe-se que o gráfico é uma linha reta, né? Isso, mas aquele é o gráfico da força. Porque, por exemplo, bom, você vai dar algum exemplo com o gráfico em curva também, né? Igual aquele anterior. Depois que a gente integrar, se eu só integrar ela genérica, sem colocar o limite ali de integração, eu posso plotar o gráfico para qualquer tempo. E aí ele vai ser uma função do segundo grau. Deixa eu perguntar, pessoal, vocês já sabem fazer essas integrais? Eu acho que vocês estavam aprendendo ainda, né? Estão apanhando ainda, né, professor? Vocês querem que eu faça? Querem que eu faça? Eu acho melhor. Pelo menos esse início aí. Tá, então vamos fazer junto aqui. Eu vou... Vamos fazer do zero aqui. Ó, a gente tem que a força é um F de T, né? Ela é 2T mais 10. Força, ela é 2T mais 10. Então, a gente quer para os 10 primeiros segundos, né? Então, o impulso vai ser a integral de 0 até 10, porque a gente colocou um limite, né? A gente não quer simplesmente a integral dessa força para qualquer tempo. A gente quer certinho para esse limite. Então, a gente vai integrar esse 2t mais 10 e aí dt. Então, a fórmula da integral é assim, a gente soma 1 no expoente e o valor que dá a gente divide. Então, isso aqui, por exemplo, ia ficar 2t, o expoente que tinha ali era 1, né? Então, 1 mais 1 fica 2, e divide por 2. Mais, a integral de 10, quando não tem nada junto, é só uma constante, a gente simplesmente adiciona o tempo ali. Então, nessa integral aqui desse 10 dt, a integral vira um 10t. E aí a gente vai fazer isso aqui de 0 até 10. Então, a gente tem que substituir esses valores dentro da integral. Esse 2 com esse 2 aqui dá para simplificar, né? Então, vai ficar 10 ao quadrado mais 10 vezes 10. Apliquei o tempo 10, menos. Aí a gente substitui o outro limite, que é o zero, é o limite inferior. Então, fica 0 ao quadrado mais 10 vezes 0. Se a gente olhar aí, essa segunda parte vai zerar, né? Isso aí que tem tudo zero. Então, nosso impulso vai ficar 10 ao quadrado dá 100 e 10 vezes 10 também dá 100, né? Então, nosso impulso vai ficar 200 newtons vezes segundo. Depois, se vocês reassistirem, vai ter fazendo esse passo a passo, mas embaixo aqui está digitado bonitinho. Então, a integral feita aqui substituindo os valores, e aí 200 newtons a cada segundo é o valor do impulso após esses 10 segundos aí. Então, a gente sabe quanto que vai estar valendo o impulso
nesse intervalo de tempo, nesse exato momento. Entendido, pessoal? Essas questões das integrais, a gente está usando as mais simples, que é essas de simplesmente somar expoente e dividir pelo expoente. Certo? Professor, Oi. se, por exemplo, você passa um gráfico do jeito que está aí, a gente consegue... Se a gente fosse fazer o gráfico, a gente ia ter que fazer desse aqui, ó. A gente consegue tirar a função? Ó, se a função é como essa função é do segundo grau, dá um trabalhinho um pouquinho maior tirar, mas tem fórmulas que encontram a função só pelo grau. Porque o que eu penso, né, na aplicação, por exemplo, você consegue voltar um slide? Não pode atrapalhar muito também? Ah, não, sem problema. Eu gosto que interage, que normalmente eu só falo. Eu estou no momento de virar a chave com relação a isso aí. Tá. Nesse aqui? Ele não apareceu ainda. Apareceu? Agora sim. Professor, olha o primeiro gráfico aí. Força variável. Certo? O que eu sempre imaginei na hora de resolver uma função dessa, um sistema desse? Que eu teria que dividir esse gráfico 1 milhão de vezes, entendeu? Certo. Calcular cada areazinha. Então, daí eu sei que isso vai virando uma função, uma forma para tentar resumir isso, né? Aí eu penso, como que resolve uma questão dessa se o cara não... Por exemplo, se eu desse valores ali, entendeu? Eu sempre tentei entender como calcular. A lógica é essa aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui com você, quer ver? Ó, vamos imaginar que a gente tem um gráfico assim, ó. Essa aqui, ó, a altura, isso aqui é a função, certo? Isso aqui é uma f de x. Então, aqui é f de x e aqui é x. Então, vamos fazer aqui. Não sei se Igual você estava falando, para calcular a área, você tem que fazer uns retângulos, né? Para você descobrir quanto que é a área disso daqui. Só que tá vendo que sempre fica uns errinhos, né? Sim. Vai diminuindo o espaço, né? Tá, isso. Então, aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, ele é um ΔX. Então, cada quadrado é ΔX vezes a função, a altura aqui, que é a função f de x. Sempre é assim, ΔX vezes f de x. Como ele é largo, ele tem o erro, a gente tem que fazer esse ΔX ser pequeno o suficiente para ele ser tão fino que não tenha esses erros aqui, ó, que eu estou pintando ali para que não tenha esses errinhos. Quando a gente faz um ΔX tender a zero, a gente começa a chamar ele de dx. Então, em vez de eu fazer um somatório de vários f de x vezes ΔX, né, porque é base vezes altura, se eu fazer esse ΔX chamar dx, se eu fizer ele chamar dx vezes a f de x, a gente muda a notação. Em vez de chamar de somatório, a gente chama de integral. Então, sempre vai ser uma função vezes um dx. Então, ali no nosso problema, quem que é a f de x? É uma função de força. Então, i, em vez de dx ali está em função do tempo. Você entendeu a lógica? Entendi, senhor. Não, até aí, legal. É porque, como eu já tinha explicado... Então, aqui, tá vendo? Ó, f de t, dt. O f de t é a função da força que a gente vai substituir. Cada situação tem uma. A pergunta é, tá, aí cada gráfico desse vai vir com uma função, então, para mim poder multiplicar. Isso. E a questão é na prática. Se eu tenho um gráfico... Se você tiver o gráfico e não tiver a função, você fala isso? Isso. Aí então, se você tiver o gráfico, você tem que ter os valores. Os valores que fez o gráfico. Aí tem técnicas que você consegue descobrir qual que é a sua função. Ah, legal. E a gente chama de regressão. Da nossa grade? A gente chama de, para achar a função, a gente chama de regressão. Então, tem regressão linear, tem regressão polinomial, tem um tipo de regressão para cada tipo de função que você quer descobrir. Se você tiver esses dados aqui, ó, que fizeram essa curva, e não é tão difícil, o Excel mesmo, se você dá os dados, ele já te dá a função que fez aqueles dados lá. A gente vai chegar aí, às vezes, não... é um conteúdo de estatística. Ah, entendi.
Então, Regressão legal. é estatística. A gente vai trabalhar só pensando na função que já foi dada, né? E aí a gente vai... Isso. Beleza. Então tá bom. No nosso caso, a gente já tem a função. Perfeito. Mas poderia ser um caso que a gente fizesse tipo uma engenharia reversa. Não, agora me esclareceu bastante coisa, professor. Obrigado. Mas grave esse nome, regressão. Regressão, já anotei aqui, linear ou polinomial. Isso. Beleza. Como essa aqui que a gente fez é de segundo grau, né? Então tem que ser a de polinômio. Tá, então aqui, beleza. Vamos fazer esse outro exercício aqui. Esse aqui é mais trabalhosinho um pouquinho. Agora a gente vai fazer para momento linear. Pessoal, quem fez Física 1, acho que vocês fizeram Física 1 comigo e tal, é exercício de plano inclinado. Então a gente tem esse bloquinho que está numa rampa, essa rampa tem atrito, ela vai ser puxada por uma corda, só que se essa força que faz subir o bloco não é uma força constante. Então é mais uma coisa além do que a gente já fazia. Ela vai subir, mas não vai subir com força constante, ela vai subir com uma força variável conforme esse F que está ali. 30T elevado a 1,5. Então, a caixa de 60 kg está sendo puxada com uma rampa de 35 graus de inclinação e o motor faz uma força variável. Então, conforme passa o tempo, cada hora o motor faz mais força. É a nossa função. Essa é a função de força, exato. E aí, o coeficiente de atrito, μ, né? Quem lembra lá de força de atrito é μ vezes a normal, é 0,3. A velocidade inicial dela é 1,3. E aí a gente quer saber qual é a velocidade que a caixa vai estar após 12 segundos. Então, quando a gente está lá na lei de Newton, lá, às vezes a gente fica muito focado na aceleração. Mas a gente pode resolver em função de momento linear e fazer para velocidades, por exemplo. E como a gente tem uma força que é variável, a gente tem que resolver usando derivada e integral. Então aqui, ó, já fiz o desenho e já fiz a decomposição de forças. Vamos analisar aqui o desenho que está aqui, ó. O peso, propriedade dele é sempre apontar para o centro do planeta. Como ele está fazendo um ângulo, eu já decompus ele aqui, ó, em PY e em PX. PY e PX eu que quis chamar. Então, por exemplo, eu falei que bem aqui, ó, seria, por exemplo, o meu eixo X, e aqui subindo aqui é o meu eixo Y. Então, se a gente perceber, é um plano que está o quê? Inclinado. Por isso que a gente chama, né, de plano inclinado. Então, o meu eixo de coordenadas ali também está inclinado. E aí, como tem atrito, o atrito é sempre contrário ao movimento, então essa força, esse vetor laranja aí é a força, e eu escrevi aqui até aqui, ó, um F de T, porque essa força varia com o T. E contrário a essa força, ficou a força de atrito e esse PX aqui. E aí, se a gente lembrar como que resolve esses exercícios, nós temos forças no eixo Y e no eixo X. Então, para a gente conseguir resolver esse problema, a gente tem que analisar a resultante das forças em X, a resultante das forças em Y, e aí a gente consegue resolver. Então, observando aqui, ó, se a gente olhar em Y, nesse eixo aqui, por exemplo, que seria nosso Y, vou deixar desenhado os eixos aqui só para a gente discutir, a gente não teria força resultante, por exemplo. Porque esse bloquinho, ele só sobe a rampa. Ele não vai para cima no eixo Y, nem afunda para dentro da rampa ali, conforme o PY. Então, eu posso falar que essa normal e esse PY são iguais, por exemplo. Não tem força resultante no eixo Y. Agora, no eixo X é diferente, porque o exercício já falou para a gente que esse bloco vai subir. E vai subir acelerado. Como que eu sei que é acelerado? Porque ele vai ter uma velocidade inicial e falou que essa velocidade vai aumentar. Então, no eixo X, a gente não tem forças que se anulam, né? A gente vai ter uma força resultante. Até aí, beleza? Para não precisar colocar o enunciado tudo de novo, eu coloquei os dados aqui, ó, nesse cantinho.
Então, tem o ângulo ali, que é 35, a massa é 60, o coeficiente de atrito, velocidade, o tempo, a função da força, a gravidade e a velocidade. A gravidade aqui, pessoal, está 9,81, que eu retirei esse exercício do livro, e aí o livro utiliza duas casas aí para gravidade, então a gente vai usar 9,81 também. Então, vamos pensar primeiro no eixo Y. No eixo Y, eu posso escrever que normal e PY são iguais, né? Porque a gente não vai ter movimento no eixo Y, que a gente tinha chamado aqui, né? Nosso eixo Y aqui. Como não vai ter movimento, eu posso simplesmente falar que normal e peso do Y são iguais. Peso Y, que se a gente olhar aqui, ó, ele é um cateto adjacente, né? Desse vetor de peso. E o PX seria um cateto oposto. Em X, aí a gente tem que escrever uma equação de força resultante. Então, eu chamei de FR aqui, ó. Esse FR seria uma força resultante. E a gente vai ter força resultante aí nesse caso, porque o bloco vai subir. Como que ficaria essa força resultante no eixo X? Eu tenho o FT, que está a favor do movimento, então eu coloquei ele como positivo. E coloquei como negativo os dois vetores que estão descendo, o FAT e o PX. Entenderam aí a montagem, pessoal? Até agora. Como essa força aí, esse FAT, esse PX, todos eles têm fórmulas, né? Então, vamos trabalhar esses valores aí. Então, no lugar do F de T, eu coloquei a função dele que o exercício deu, que é 30T elevado a 1,5. Essa foi a função que o exercício deu. No lugar do FAT, eu coloquei aqui, ó, μ vezes a normal, que é a fórmula do coeficiente do atrito, da força de atrito, é o coeficiente de atrito vezes a normal. E o nosso PX aqui, ó, como ele é um cateto oposto aqui desse nosso triângulo, né, o PX está aqui. Então, se é oposto, a gente usa seno. Então, eu troquei o PX aqui, ó, por P seno de 35. Então, continuando. No lugar ali do peso, eu coloquei mg. Então, no lugar desse pezinho aqui, ó, peso é massa vezes gravidade. E essa normal, a gente já falou que ali em cima, ali, ó, normal vale py, né? A gente olhar aqui, ó, no nosso eixo y aqui, ó, normal e py estão ali. Então, no lugar da normal, eu escrevi py. E aí, novamente, PY é um cateto adjacente ali do vetor de peso. Então, eu posso trocar ele por mg cosseno. Então, no lugar do PY, eu coloquei peso, né, que é mg, vezes cosseno de 35, porque o PY é um cateto adjacente. E o resto aqui eu só repeti. Então, a gente tem os valores do μ, da massa, da gravidade. Então, a gente tem os valores do tempo. Então, a gente pode simplesmente aplicar os valores que a gente tem e resolver. Então, se a gente aplicar os valores aí, ó, por exemplo, a gente... Deixa eu apagar ali que ficou meio carregado. Substituir aqui, ó, o valor do μ, valor da massa, da gravidade. Estou usando 9,81, tá, pessoal? Porque o livro usa 9,81. E aqui na frente também é a mesma coisa. Então, a gente fica com a força resultante aí sendo 30T elevado a 1/2 menos o 482,253, que é o valor que dá dessas duas subtrações aqui. Agora que a gente tem uma equação de força resultante, a gente pode... como a gente quer velocidade, não tem velocidade na nossa relação aí, a gente pode usar aquela relação de que o impulso faz modificar o momento linear que a gente deduziu agorinha. Então, agorinha a gente falou dessa equação aqui, né? Que a força vezes o tempo, que é o impulso, é igual à variação do momento linear, que pode ser feito por essa integral ali de mdv. Então, o que eu fiz?
no lugar do f, como esse f aqui está aqui, ele é a função do tempo, eu coloquei aqui, ó, dentro da equação, eu coloquei a equação que a gente encontrou de força resultante, coloquei no lugar da força. E do outro lado aqui, no lugar da massa, eu coloquei 60. Em relação aos limites de integração, a gente vai integrar para os 12 segundos, né? Então, por isso que está de 0 até 12 segundos. E aqui do lado direito, a gente vai da velocidade inicial, que é 1.3, até a velocidade final, que a gente chamou de V2 aí, que é o que a gente quer calcular. Então, se nós resolvermos essa integral aí, deixa eu só apagar aqui. Ah, tá. Uma coisa que a gente pode fazer também é uma propriedade de integral, a gente pode... A integral da soma é a soma das integrais, é uma propriedade. Ou a integral da subtração é a subtração das integrais. Então, esse dt aqui, ó, ele é como se estivesse multiplicando por quem está dentro aqui, ó. Então, eu só reescrevi ele mais aberto, certo? Como se a gente fizesse chuveirinho ali em cima. E essa parte aqui, ó, quem é constante, a gente pode colocar para fora da integral, ele ficou aqui do lado de fora também. Então, de resolver essa integral aí, então a gente soma 1 no expoente, então é 1,5, ficou 2,5, e a gente divide pelo expoente que deu. Então, se deu 2,5 em cima, a gente divide por 2,5, e depois a gente tem que substituir esses limites aqui, ó, de 0 até 12. Do outro lado, 482,253 dt, a integral de dt é t. Então, isso aqui que é constante, a gente simplesmente repete. E desse lado, a integral de dv é v. Do mesmo jeito que a integral de dt é t, a integral de dv é v. E aí a gente pode substituir pelos valores ali. Então, no lugar do t, primeiro eu vou colocar o 12. Então, eu coloquei 12 aqui no lugar do t e 12 no lugar do t. Desse outro lado, não tem muito o que fazer, né? Porque a gente quer o v2. Então, na integral, quando a gente pega os limites, a gente sempre faz o limite superior menos o limite inferior. Nesse caso aqui, ó, como o limite inferior era 0 para o lado esquerdo da nossa conta, esse zerinho que está aqui, então quando a gente jogar o 0 no lugar do t, simplesmente vai zerar tudo. Então, não coloquei ele aqui do lado direito, coloquei só a substituição pelo 12. Eu tenho o 12 aqui e o 12 aqui. Então, se a gente resolver essa continha que está aí, do lado esquerdo aí vai dar esse 198,932 e do lado direito ficou 60V2 menos 78. Sobrou aqui um parêntese aqui que não tem. E aí, vou passar esse 78 somando e vou passar o 60 dividindo. Então, a gente encontra aproximadamente essa velocidade aí para o bloco. Então, esse bloco ele vai subir, ele começou com aquela velocidade de 1.3, ele está subindo com velocidade variável, então muda um pouco, porque daí a gente tem que trabalhar com derivada integral, porque a força varia com o tempo. Então, a gente precisa resolver a integral. A gente utilizou essa relação do impulso com o momento linear para resolver, e a gente conseguiu chegar aí na velocidade que esse corpo vai chegar ali quando ele tiver após 12 segundos. Aí a gente sabe o valor da velocidade dele. Pessoal, quem está com dificuldade na questão de integral, eu sugiro que vocês, apesar de você estar fazendo cálculo 2 agora, mas eu sugiro vocês tentarem assistir algum vídeo, alguma coisa assim, que reforce, né, esses conceitos de integral, que a gente vai precisar resolver. Apesar que essas integrais, elas são relativamente simples. A parte matemática, depois que vocês entenderem, é até rapidinho. Esse início aqui, ó, em que a gente fez decomposição, que a gente escreveu as forças, isso aí é um conteúdo que aprende em Física 1, que é resultante de forças, e montar as equações, e fazer decomposição de peso, e plano inclinado. Então, caso vocês também tenham dificuldade disso, tem que tentar procurar um reforço em relação a isso.
Se vocês tiverem dificuldade de encontrar, eu posso ajudar vocês a procurar alguma videoaula, alguma coisa assim, em relação a essa questão aí de plano inclinado. Beleza, pessoal? Posso continuar? Beleza, só para confirmar mais um negócio aqui. Ali, quando você igualou o FDT com o quantidade de movimento, foi porque ele deu aquela velocidade inicial de 1.3, né? Não teria outra forma de achar isso se não igualasse. É isso? Aqui, essa equação aqui, ó, que eu estou circulando ali, é aquela que fala que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Aham. Então, eu troquei pela equação integral aqui do impulso e pela equação integral ali da quantidade de movimento. Tá bom, beleza. Mas teria outra forma de fazer? Eu só sei fazer desse jeito, não sei se teria outro jeito. Tudo bem, tranquilo. É porque, assim, quando é uma coisa que varia com o tempo, você não tem como você fazer, tipo assim, é uma variação a cada milésimo de segundo, a cada milionésimo de segundo, essa velocidade vai variar uma coisinha. Então, você teria que fazer infinitas somas para você conseguir descobrir. Então, quanto mais, tipo assim, se você fizesse essa resolução de segundo em segundo e somasse, você já ia ter aquele erro daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Por isso que tem que fazer utilizando derivada integral, que você tem certeza que vai pegar toda essa variação aí. Beleza? Então, vamos continuar. Tem outro tipo de momento também que a gente tem, que é o momento angular. Então, se a gente já tem essa característica do corpo que desloca linearmente, relacionada à massa e à velocidade dele, a gente também pode associar se esse corpo que tem uma massa, uma velocidade, estiver rotacionando em torno de um ponto. E aí a gente chama isso de momento angular. Nosso livro usou a letra H maiúsculo para representar esse momento angular. Então, o momento angular de uma partícula pode ser considerado como o momento linear de uma partícula que gira em torno de um ponto fixo. Vetorialmente, a gente pode escrever dessa forma. Esse vetor R aí é esse vetor que demonstra a posição do corpo, onde que o corpo vai estar. Então, a gente pode pensar num raio, por exemplo. Escalarmente, eu posso trocar esse produto vetorial aqui e escrever ele dessa maneira. Como aqui está fazendo 90 graus, eu omiti o seno de θ que normalmente aparece aqui, que como é seno de 90 vai dar 1, então a gente pode simplificar e escrever ali RMV, caso essa rotação aí ocorra dessa maneira. Então, no lugar do L, MV, eu escrevi o R aqui de forma escalar. Então, ele é uma informação que me fala um pouco das informações de como que esse corpo está rotacionando. Tem a ver com a velocidade do corpo e a massa do corpo, e isso relativo a uma rotação. Senhor, o que é o L mesmo ali? Esse L é a quantidade de movimento, ou momento linear. Ah, tá, ele colocou tá, beleza. Que o nosso livro usa L. A maioria dos livros, eles normalmente usam P. Usa P ou Rho para momento linear. E aí a gente está usando L. A gente também pode fazer uma segunda lei de Newton para a rotação. Então, da mesma maneira que a gente tem a segunda lei de Newton para que a força é igual a massa vezes aceleração, se eu tiver uma coisa rotacionando, eu posso também escrever a lei de Newton. A gente também viu que pela segunda lei de Newton, escrita em função do momento linear, a gente tem que a força ela é igual à taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Quando a gente está falando de coisas que giram, a gente fala de torque. Em vez da gente usar força, a gente usa torque ou momento de uma força. É sinônimo. Então, a gente vai chamar de M esse torque ou momento de uma força. Esse momento de uma força, pessoal, é calculado como uma força vezes uma distância. Então, é o chamado braço de alavanca, né, que normalmente a gente fala. Então, é uma força vezes uma distância, esse é o meu momento. Então, esse é o meu momento de uma força. Então, se eu posso atualizar essa relação matemática e fazer para
falar que o momento ele é a taxa de variação do momento angular. Então, a força ela é igual à taxa de variação do momento linear e o momento é igual à taxa de variação do momento angular. Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de rotação aqui. Então, quando uma força provoca uma rotação, a gente chama isso de torque ou momento de uma força. E esse momento de uma força, se eu tiver um torque resultante ou momento resultante, são sinônimos, isso pode provocar uma alteração do momento angular da partícula. Aqui embaixo está escrito em função, eu substituí, né, os valores. Então, eu posso ter esse momento, ele também pode ser variável no tempo, da mesma maneira que o exercício passado, a gente fez uma força que variava no tempo, eu também posso ter um momento que varia no tempo. E no lugar aqui do momento angular, eu troquei por mr dv. Então, como vai ter um torque resultante, eu vou ter uma variação da velocidade de rotação. Como eu vou ter uma variação da velocidade de rotação, eu coloquei aqui, ó, dv dt, e isso aqui é a massa e a distância, né, r, vão ser constantes. Como a gente vai precisar integrar depois para resolver, eu vou pegar esse dt aqui e vou jogar para o outro lado para a gente ficar todo mundo que é em função do t ficar junto. E desse lado aqui é só integrar o dv. Então, guardem essa relação matemática que ficou aqui. É a mesma equação, só que escrita de forma integral, que a gente vai usar ela para resolver. A gente vai usar ela para resolver esse problema aqui. Então, a gente quer determinar a velocidade com que esse veículo de teste está rotacionando. Então, ele está preso nesse eixo aqui, faz já um momento, né? Ele faz um torque nessa rotação, e é um torque que varia com o tempo, conforme essa função aqui, ó, 75t ao quadrado. E para auxiliar esse momento, aqui na frente, eu tenho uma força. E essa força também é variável conforme essa equação aqui, ó, 45t. Esse 5,2 aqui, ó, que é a distância desse carrinho até o eixo, né, ele é aquele R, né, que a gente está usando. Esse carrinho aqui tem 200 kg e a gente vai fazer por um tempo de 20 segundos. Então, a gente quer determinar qual que é a velocidade aí que ele vai atingir após 20 segundos, se o momento aqui no eixo for variável e se a força que colabora também para a rotação também for variável. Então, a gente vai ter que integrar para essas duas coisas aí. Então, vamos fazer. Aqui, então, do lado esquerdo, eu retirei todos os dados. Então, esse M maiúsculo é a equação do momento, que é a rotação, né? Aqui em F é a força, que também é função do tempo. Aí tem tempo, massa, distância do carrinho até o eixo, que é o R, e a velocidade inicial, que é 0. O exercício falou, se a gente pegar o enunciado ali, falou que ele saía do repouso. Então, a gente tem que montar uma relação matemática aí para a gente começar a trabalhar. Então, para a gente jogar lá na equação, nessa daqui de trás, ó, só voltar aqui, essa equação aqui, ó, que é o momento dependente do tempo, esse momento aqui é o momento resultante já. Então, a gente tem mais de um momento aqui, porque eu tenho esse momento, que já está ali no eixo, e essa força, vezes essa distância, vai provocar esse torque aqui também. Então, a gente tem que ver como que é o resultante desse momento com o momento gerado por essa força daí. Então, a gente vai ter que calcular um momento resultante. Então, para calcular esse momento resultante, como os dois estão girando na mesma direção, é simplesmente eu somar o momento do eixo mais o momento da força, que eu chamei de MF aí. Então, é só somar os dois momentos. O momento do eixo, 75t². O momento da força é a força, que é 45t, vezes a distância, que é 5,2. Só lembrando que momento é força vezes distância. A gente tem aí, se eu multiplicar esse 5,2 por 45t, então a gente tem aqui, ó, uma equação do momento resultante aí do nosso problema.
Como a gente tem a equação do momento resultante, então a gente consegue jogar ele naquela equação que a gente acabou de ver ali, né? Que essa equação que iguala lá, né, o nosso momento com a taxa de variação do momento angular. Então, se a gente for aplicar, né, os valores que a gente achou, então no lugar do mt, aqui do m em função do t, eu coloquei a equação que a gente achou ali de momento, que a gente vai ter que integrar ela. E do lado direito, eu substituí a massa, substituí a distância, e a gente vai integrar esse dv de 0, que ele saiu do repouso, até v. A integral aqui do momento, a gente também vai fazer de 0 até 20 segundos, né? Que o problema falou que queria após 20 segundos. Se a gente for resolver essa integral, a constante a gente repete, está aqui, 75. T ao quadrado, então a gente tem que somar 1, fica t ao cubo, e divide pelo expoente. Oi? Aconteceu alguma coisa na imagem aí, não sei se os outros colegas concordam. Tá tudo borrado, tá aparecendo. Estava atrasando? Pois eu achei que era um atraso de imagem, mas ele ficou totalmente confuso aí. Tá, quer que eu volte um pouquinho? O pessoal aí tá enxergando normal? Eu acho que acho que deve estar travando aí, mas aqui tá normal. Aqui também tá normal. Às vezes dá uma engasgada na internet. Mas tá, vou voltar daqui então, tá, Rolf? Dessa parte aqui. Até aqui, beleza? Não, tá tudo embaçado. Se puder voltar um slide e voltar de novo, ver se ele atualiza. Tá. Ó, tá no enunciado da questão. Tá aparecendo certinho para você? Agora sim. Tá, então vamos para frente. Então a gente fez o momento resultante, né? Troquei o momento pela função do momento do eixo, e o momento da força é a força vezes a distância. Então, substituindo, ficou daquele jeito. Então, depois que calcula o momento resultante, a gente pode aplicar ele aqui, ó, nesse momento resultante da função. Então, trocando ali, ó, coloquei a função que a gente tinha achado. Então, esse mt aqui, ó, é tudo isso. E substituir massa, distância e dv que a gente vai integrar. Então, como que faz integral? A constante aqui repete e soma 1 no expoente. Então, era t quadrado, a gente soma 1 dá t ao cubo e divide pelo expoente. Então, somou 1 e divide por 3. Ficou 2 mais 1, deu 3 e divide por 3. Esse aqui que é t, o expoente é 1, né? Então, 1 mais 1 dá 2 e divide por 2 aqui embaixo. E a integral de dv é v. Continuando. Então, a gente vai aplicar os intervalos de tempo. Como o primeiro intervalo aqui é 0, para esse caso, se substituir 0 nessa conta, ele zeraria. Então, eu vou substituir só o 20 aqui, ó, dentro. Então, no lugar do t ao cubo, ficou 20 ao cubo. Então, 75 vezes 20 ao cubo dividido por 3. E aqui na frente, 234 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. E multiplicando aqui 200 por 5,2 dá 1040. Então, resolvendo do lado esquerdo dá 246.800. E aí eu passei o 1040 dividindo. E aí a gente chega nessa relação aí de 237,31 metros por segundo a velocidade. Então, pessoal, se fosse tudo constante, vamos supor que fosse tudo constante, já falasse direto, momento é tanto, força é tanto, velocidade é tanto, era só jogar direto. Não precisaria resolver integral. Se fosse constante. Se fosse constante, esse m aqui, ó, tudo que é constante a gente coloca para fora da integral. Então, só integraria dt e viraria um ΔT, ou igual esse dv aqui, ó. Então, como não é, aí a gente tem que resolver a integral para a função inteira. Essa parte, pessoal, de calcular o momento resultante, de fazer essa interpretação, aí isso é estudar a teoria de como que calcula um momento resultante, como que calcula uma força resultante.
Vocês estão fazendo física e energia? Eu tô. Todo mundo está fazendo ou já fizeram? Tô fazendo. Lá, vocês estudaram lá momento de uma força, ou torque? Sim. Não Então, entrou muito nessa parte integral, tá? não, Foi mais- provavelmente não vai entrar, mas essa parte aqui, ó, essa primeira parte de momento resultante, é só analisar quem roda para um lado, quem roda para o outro, fazer a soma e ver quanto que dá. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Então a gente viu tanto a aplicação de momento linear quanto de momento angular, e nos dois casos para força variável, ou para velocidade variável, para momento variável. Então a gente deu mais um passo que até agora a gente não estava usando essas variáveis com elas variando no tempo. A gente normalmente estava usando elas de forma constante. Na aula passada a gente resolveu a questão das energias, né, por integral. Hoje a gente viu a questão dos momentos e vimos duas aplicações interessantes aí de como poderiam ser aplicados, né, esses problemas. Para quem está tendo dificuldade na questão de integral ou nas questões teóricas de força e de momento, vocês podem depois entrar em contato comigo individualmente, que eu posso passar alguns trabalhos, algumas coisas assim, ou simplesmente vocês podem tirar dúvida comigo que eu explico sem problema nenhum. Quem está mandando mensagem para mim no WhatsApp, por exemplo, sempre que eu vejo eu já respondo. Alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje? Não, eu vou dar uma revisada no site, porque não sei se está acontecendo isso com o pessoal, mas é difícil de você acessar as matérias, fica dando muito erro. Uhum. Cada 10 tentativas, uma passa e tem que ser, depende do horário, não sei se está sobrecarregando, alguma coisa está acontecendo. Entendi. Clay Jackson, Alfredo, tudo beleza? Beleza, professor. Só praticar agora. Exatamente. Então tá, pessoal. O Alfredo falou. Praticar. Depois que a gente terminar o conteúdo e tal, o tempo que sobrar, a gente vai fazer mais exercícios, vai revisitar alguns conceitos. Então, a gente primeiro vai cumprir, né, nosso livro, vai cumprir todos os capítulos, e depois, o tempo que ficar, a gente faz exercício. Vamos ver como que vai ficar aí a situação daqui para frente, se vai dar tempo da gente ter aula presencial de novo. Comentaram que talvez vai ser dia 18, né, daqui 2 semanas. Vamos esperar para ver se não vai adiar novamente, né? O pessoal estava conversando talvez com a possibilidade de liberar primeiro somente o uso dos laboratórios e continuar com as aulas via web, mas são tudo coisas que estão sendo decididas ainda. Assim que sair novidades eu passo para vocês. Mais um recadinho, pessoal. Acessem o portal e façam o AVA de vocês das novas unidades. A Aninha sempre está mandando mensagem para mim para eu lembrar vocês de acessarem lá o portal e fazerem as atividades. Eu vou bolar essa semana também a parcial de vocês e já vou começar a passar também. Não, mas é isso que eu reclamei. Eu tenho que falar para ela que está com problema no AVA. Entendeu? Infelizmente, às vezes acontece. Tem que ficar insistindo lá. Mas você mandou mensagem para ela, normalmente ela é bem ativa. Quando eu mando WhatsApp, essas coisas, ela responde. Mas eu acho que não está no âmbito dela, o senhor deve ter alguma coisa no sistema. Porque, TI, né? Por exemplo, o desafio nota máxima eu terminei hoje, está dando 100% lá, funciona, entendeu? Tudo certinho. Aí no portal agora, de uma semana para cá, começou esse negócio. Cada 10 tentativas, uma eu consigo, entendeu? E depende do horário. Aí dá para ficar ali esperando, entendeu? Sim, é complicado mesmo. Mas tá, caso... Isso aí também acaba não dependendo muito de mim também, mas beleza, mas pelo menos você está fazendo, está tentando, está contando os seus acessos, já é bom. É porque tem pessoas que meio que deram uma sumida e tal. Ah, sim. Mas beleza, pessoal, eu vou encerrar a gravação. Acho que amanhã já posto tanto o slide quanto essa live de hoje. Se vocês quiserem reassistir depois para entender, aí eu posto lá, beleza? Valeu, professor. Boa noite. Professor.
Todas as nossas aulas estão postadas no YouTube, tá, pessoal? Então, Beleza. vocês podem olhar lá. Estou virando youtuber, fiz meu canal lá no YouTube, estou postando as aulas lá, então vocês podem assinar lá o canal que avisa quando sair aula nova. Então tá. Tá Valeu, certo. pessoal. Maravilha, professor. Alô, professor. Valeu. Boa noite.